De volta aqui com o nosso Economia e agora falando de inflação, quero agradecer a você que está acompanhando a gente pelo canal 527 Claro HD, 9 Claro Analógico e você que está no youtube.com/canal Viver Brasil. Aproveite que você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, alguém te mandou esse link, compartilhe com outras pessoas e também assine, ali se inscreva, melhor dizendo, no canal e também ative o sininho para você receber todas as novidades aqui do canal Viver Brasil, de Minas para o mundo. Eu estou recebendo no programa de hoje o Fabiano Santos, coordenador do MBA em Finanças do IBMEC BH. Estamos discutindo as finanças e que finanças no que diz respeito à inflação. Professor, dicas para driblar a inflação a gente já começou a falar, né, no finalzinho do bloco, falamos ali de buscar serviços e tudo mais, mas no momento em que começa a renda a ter uma dificuldade, e o grande problema eu acho que da inflação, quando você destaca que a inflação ela é boa até determinada medida, mas o problema todo é que a inflação está alta e para piorar a renda está baixa. Então assim, você tem um dificultador aí. E aí começa o momento em que o brasileiro começa a pensar aí, o brasileiro em se desfazer de alguns bens. Um papo muito grande hoje é de que o carro seminovo está valorizado e de repente eu posso vender o carro. Será que é a hora de vender carro? Então, Fabiano, eu sempre falo isso com as pessoas que me perguntam sobre carro. O carro seminovo tem uma falsa impressão de que ele está valorizado. Na verdade, ele não está valorizado, ele está inflacionado. Há pouco tempo atrás eu vendi o meu carro e no momento em que eu fui comprar um outro carro, eu descobri que aquele valor que eu consegui no meu carro, que eu achei que era muito bom, ele não dava para comprar o carro que eu queria. Ou tinha que inteirar muito mais dinheiro, porque o meu carro está com preço mais alto, mas o outro carro que eu vou precisar comprar também está com preço mais alto. Enfim, cada um sabe da sua realidade, né? Eu acredito que esse momento que a gente está vivendo agora, ele é passageiro, é assim eu espero, né? Que daqui a um tempo isso possa se acertar. Então eu sempre reflito o seguinte, eu consigo aguardar um pouco mais com esse carro, eu posso esperar um pouquinho até que essa situação se normalize, então eu vou manter meu carro e não vou vender. Eu não consigo, eu estou muito apertado, a estratégia é vender o carro. Eu vou vender o meu carro para trocar de carro porque meu carro usado está valorizado? Essa não é uma estratégia saudável, porque o carro usado não está valorizado. Ele está, na verdade, com preço recomposto em função da inflação. Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. Vale a pena vender o carro? Eu não sei. Qual que é a sua necessidade? Se você não precisa do carro, talvez sim, é uma grande oportunidade de economia. Você economiza com seguro, você economiza com IPVA, você economiza com taxas, multas, de repente, que você não vai levar, né? Então, é uma oportunidade muito grande de economia. Antigamente, a gente tinha uma opção muito legal quando a gente ficava com isso na cabeça. Eu vou vender meu carro, né? A gente tinha a opção de utilizar os aplicativos de transporte, né? O Uber, por exemplo. Só que essa opção hoje ela está um pouco mais complicada. Além dos preços desses aplicativos estarem reajustados, a gente está encontrando muita dificuldade para achar um motorista na hora que a gente precisa. Então a gente tem que pensar, eu preciso desse carro? Agora, uma alternativa que eu tenho é trocar carros com consumo que não tem um bom consumo de combustível por carros com consumo melhor ou carros flex. Então essa seria uma alternativa para quem não pode de jeito nenhum ficar sem o carro. Pois é, e nesse momento de ótima análise, viu, professor? Ótima análise, porque é a melhor definição sobre valor de carro de seminovo que eu ouvi nos últimos tempos, você acabou de dar. Porque eu tenho essa impressão, porque quando eu vi na tabela FIPE do meu carro, que não é como o seu, que é uma Ferrari 3.0, mas quando eu vi que o preço do carro tava, o pessoal vai ter uma impressão que a gente é rico, o pessoal vai querer sequestrar a gente na rua, né, depois desse papo. Mas a gente passando, quando eu vi o preço, que é mais ou menos o preço que eu paguei nele há 3 anos, eu falei, gente, alguma coisa está fora da ordem, já diria lá, né, o Caetano. Porque realmente a situação não bate por saber que um carro ele é depreciado ao longo do tempo, você perde esse momento. Esse momento de venda você perde logo na saída, né? Você sai da concessionária já perdendo dinheiro. Agora tem um momento que a gente tem que destacar também, professor, que tem muita gente que numa crise dessas, com a inflação lá no alto e tudo mais, taxas e mais taxas,
abre mão de um imóvel. Às vezes tem 2 imóveis, vende um imóvel, ou às vezes hoje, devido à necessidade, vende e aplica esse dinheiro e mora de aluguel. Quer dizer, é uma saída que algumas pessoas estão encontrando. Essa saída, na sua opinião, é talvez mais inteligente do que vender o carro numa crise maior financeira? Aí depende do que é inteligente, né, Fabiano? Por exemplo, eu acabei de vender um imóvel também, é um exemplo, tá? Uhum. Eu tenho um dinheiro aqui na minha mão. Então, sim, hoje, com o nível da taxa de juros, né, a taxa básica no patamar de 11%, eu aplico esse dinheiro do apartamento, pago aluguel e ainda me sobra um pouquinho, sabe? Então, é inteligente porque eu vou viver de aluguel, vou ter um dinheiro aplicado e está me sobrando um pouquinho. Mas eu, Fabiano, professor de economia, comprei um novo apartamento. Sabe por quê? Eu gosto de ter a minha casa, eu gosto de morar nela. Então, isso não é uma decisão financeira, isso é muito mais uma decisão pessoal, é comportamental. Qual que é o meu comportamento? O que me faz feliz? Então, quando a gente olha a economia friamente, números, a gente está esquecendo que a economia existe para fazer bem para as pessoas, né? E o que me faz bem é ter o meu próprio imóvel, sabe, Fabiano? Agora sim, sendo puramente financista, hoje, nesse cenário de taxa de juros alta, vale a pena, então, aplicar o dinheiro do apartamento e viver de aluguel. É o que eu tenho percebido quando eu olho valores do aluguel e quando eu olho as possibilidades que eu tenho ao aplicar o meu dinheiro. Mas, do ponto de vista de realização, de satisfação comportamental, eu ainda escolho manter a minha casa. Também acho que é sensacional essa abordagem. Agora, o problema é que é tão pessoal essa decisão, e aí chega uma pessoa e fala, para quê? Quando a pessoa junta um dinheiro para quitar o financiamento, para que você vai quitar o financiamento? Aí a pessoa fala assim, porque eu quero finalizar o meu processo. Ou seja, então cada um é uma decisão. Essa questão da residência é realmente uma decisão complexa. Mas, entre as coisas que a gente também pode abordar, de buscar saídas, gente, você que está chegando agora no canal Viver Brasil, nós estamos aqui dialogando sobre caminhos, para tentar achar um caminho em plena inflação. Professor, já demos uma passada sobre a conta de energia e água e tudo mais, falamos sobre as contas que se transformaram mensais, né? Que a gente colocou até o delivery já na conta do dia a dia. Agora, na hora de cortar despesas em casa, principalmente para famílias, aí, né, um casal com filhos e tudo mais, isso tem que ser dialogado muito, tem que ser um diálogo muito forte, né? Porque assim como a gente está falando dessa questão da casa, às vezes o streaming que a pessoa paga é o luxo que ela trabalha para ter. E às vezes, eu vou tirar para mim, isso não é importante, eu não assisto. Então, quer dizer, é nessa hora que eu acho que o deixar de ser só um financista, um cara do financeiro apenas, e usar da inteligência emocional, né? Porque tem que ter um diálogo em casa, porque senão você está começando a cortar coisas, às vezes aquela pizza que você deixou de comer toda semana, ela faz menos falta do que você cortar o streaming, quer dizer, tentar fazer uma balança aí, né? Sim, Fabiano, isso é um assunto muito complexo. Existe, inclusive, até terapias especializadas em finanças para casais, porque realmente você chega a um determinado momento em que você fala, poxa, mas e agora, né? O que eu vou fazer? Eu já não posso ter mais nenhum tipo de luxo, né? Então você tem que mesmo ter o controle do seu orçamento familiar. Dá para manter esse luxo que eu gosto? Ok, vamos manter em conjunto, né, com meu parceiro, com a minha parceira, enfim. Não dá para manter, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai ter que fazer escolhas. Em momentos de crise, em momentos de inflação, a vida nos implica escolhas. E às vezes essa pizza, sabe, Fabiano, que parece para a gente indispensável, ela pode se transformar, ela pode virar, por exemplo, uma pizza na cozinha da nossa casa, sendo preparada pela gente, que a gente vê um chefe no YouTube fazendo, e isso já vira a nossa diversão do sábado à noite. A gente não sai de casa, a gente não compra pizza, a gente produz a pizza junto, a gente interage, a gente ri, a gente se diverte. Nesse momento, a gente tem que usar a criatividade para sair lá na frente. Só um detalhe é que é o seguinte, é melhor cortar um gasto agora, supérfluo, transformar ele, ressignificar ele, do que daqui 1, 2 anos descobrir que a gente está no vermelho, e aí essa alegria hoje de curto prazo pode virar um desespero daqui um pouquinho no longo prazo. Eu, por exemplo, estou repensando
alguns custos, e eu sempre penso isso, sabe? Olha, será que esse custo para mim não é importante, mas talvez para minha esposa ele é, né? Então, assim, eu acho que é bem o caminho. Agora, para a gente aproveitar e ter uma reflexão ainda maior sobre inflação, ou para confundir um pouco mais a cabeça do telespectador e da telespectadora, vamos acompanhar agora uma fala do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia. Ele falou numa live da Assim, que é a Casa do Empreendedor de Maringá, no Paraná. Ontem ele estava lá e deu esse depoimento. Na semana passada, na verdade, ele deu esse depoimento. Vamos acompanhar. Centrais no mundo inteiro dormiram ao volante. A inflação acabou virando um fenômeno mundial, mesmo que o nosso Banco Central tenha feito a parte dele, porque ele se moveu antes, ele foi o primeiro a se mover, já colocou o juro no lugar. Os juros estão até relativamente elevados, em termos reais, mas a inflação mundial está aí. E nós vamos combatê-la e vamos vencê-la também. No Brasil, pelo menos, eu estou convencido que nós vamos derrubá-la antes até do que várias nações avançadas. Nós estamos vendo inflações como não acontecia em 30, 40 anos nos Estados Unidos. 8,5% nos Estados Unidos, acima de 8% na China. Isso está acontecendo no mundo inteiro, é uma inflação mundial. Porque, além da pandemia, que travou a oferta, e os governos expandiram a demanda, justamente para garantir a população mais frágil, além disso, veio agora a invasão da Ucrânia pela Rússia, o que agravou preço de combustíveis, preço de fertilizantes, e isso tudo empurra uma inflação de custos através da economia mundial. Isso está acontecendo no mundo inteiro, mas o Brasil fará um dos combates mais efetivos e mais rápidos. Nós confiamos nisso. Tanto que esse ano nós vamos crescer mais do que as previsões que estão sendo fornecidas. Nós vamos surpreender mais uma vez. Muito bem, vamos esperar essa surpresa toda. E uma última pergunta, professor, para a gente encerrar o programa. O ministro fala muito da questão internacional e tudo mais, né? Vivemos um momento de grande inflação em vários países do mundo e a maior de todos os tempos nos Estados Unidos, né? Ou seja, temos um problema que é várias situações nossas no que diz respeito à inflação, mas esse fenômeno global também, né? O ministro tem uma fala muito bonita e otimista, e ele precisa ser assim, sabe, Fabiano? Porque ele precisa dar uma sinalização para o mercado de que nós vamos resolver esse problema para que o mercado continue investindo no Brasil. E, de certa forma, isso vai caminhando para se resolver. Eu gostaria... eu quero acreditar que ele está certo e que é verdade, mas o Brasil já vinha com um desequilíbrio inflacionário antes mesmo da guerra da Ucrânia, antes mesmo da pandemia. E precisava, todo mundo falava de ajuste fiscal e de uma série de coisas que a gente precisava fazer. E, de fato, essa gestão não vinha conseguindo fazer isso. Então, agora, eu não percebi mudanças nesse desequilíbrio estrutural que vinha antes mesmo dos problemas internacionais que estão nos afetando. E eu espero que eles consigam fazer, e desejo também. Agora, ajustes são cruéis. Alguém tem que pagar alguma coisa por isso, sabe? Então, no momento que eu decido cortar um gasto público, se esse gasto é na saúde, eu tenho problema de saúde. Se esse gasto é na educação, eu tenho problema de educação. Se esse gasto é na pavimentação de rodovias, o setor produtivo tem mais dificuldades para rodar por ali. Então, ajustes são também um pouco cruel. Então, esse otimismo, que é até o fim do ano, que é um problema internacional, é legal, é importante. O ministro precisa ter essa fala realmente para aquecer a economia, mas a gente tem que ter cuidado, porque os ajustes estruturais aqui internos também, eles já eram demandados antes desse cenário, dessa conjuntura internacional, tá bom? Mas, assim, eu estou com ele. Se ele acha que vai dar certo, eu estou aqui também do lado de cá acreditando. Eu também estou na torcida aqui. E estou agradecendo também a sua participação, viu, professor? Mais uma vez aqui com a gente. Foi bom demais da conta. A gente pensou esse programa, eu mandei uma mensagem para o professor, falei, professor, cabe uma pauta dessa? Cabe. Então vamos fazer aqui uma discussão sobre a inflação, porque eu acho que a gente não foi poliana aqui não. A gente apresentou os momentos, apresentou o caminho ali de possibilidades, mas também tivemos essas talagadas aí da vida, essas questões todas da inflação. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, Beno. Queria dar uma última dica, será que tem tempo? Tem.
Pode mandar bala. Então tá bom, olha só. Eu queria falar para quem está em casa que o legal nessa época de crise é a gente ter muito certinho o controle dos nossos gastos. E que fazer controle dos nossos gastos é muito chato, porque ninguém tem paciência de alimentar a planilha de Excel, muito menos ficar anotando as coisas no papel, né? Tal como as empresas, elas fazem controle de gastos e elas têm resultados financeiros, nós também precisamos. Uma dica rapidinha é abrir uma conta sem custo, que pode ser essas digitais mesmo. Decidir quanto do salário você vai gastar naquele mês e transferir para essa conta digital. E aí você vai usar só aquela conta digital para gastar ali durante o mês. E aí, dentro dela, pelo extrato, você consegue acompanhar tudo que você gastou, onde você errou, onde você acertou, e você vai fazendo os ajustes aí depois desse tempo. Legal. Economia na certa, não tenho tempo mais para nada, só para agradecer a você, telespectador e telespectadora, que esteve com a gente. Tomara que a gente possa conversar muito mais aqui e ter você aí acompanhando a gente. Um abraço e até o próximo.